Direito Administrativo, Serviços Públicos 1. E aí, meus amigos? Mais uma aula de Direito Administrativo. Aula de hoje iremos tratar de um tema importantíssimo. Que tema? Serviços Públicos. Muito importante. Tema que vira e mexe, ele é questionado aí nos editais, nos conteúdos editalícios. Não importa o concurso público, área jurídica, polícia, área administrativa, tem que saber. Vamos lá. Tem muita gente que confunde e pensa o seguinte, pensa que toda e qualquer atividade que é de interesse público será conceituada, classificada como serviço público. Na verdade, não, gente. Nem tudo que é de interesse público será classificado como serviço público. Venham comigo aqui, vamos relembrar uma coisa importante. Vamos relembrar, gente, nós sabemos que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno que tem por objeto o quê? Estudar a administração pública. E o conceito de administração pública depende do critério que você adota. Vamos relembrar aqui rapidinho, ó. Relembrando, ponto de número 1. Conceitos de administração pública. Gente, quais são os dois principais conceitos de administração pública? De administração pública, professora. Legal. Quais são os dois principais conceitos de administração pública? Os principais critérios. Critério objetivo, legal, e o critério subjetivo. Muito bem. O que é administração pública de acordo com o critério objetivo? São as suas atividades. O que faz a administração pública, hein? Quais são as suas atividades? E o que é administração pública de acordo com o critério subjetivo? É a sua estrutura. Legal. Vamos relembrar, gente? Quais são as atividades típicas da administração que integram o seu conceito aqui objetivo? Vamos lá. Serviço público, tema de hoje. Intervenção administrativa, ou seja, o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. Mas o que? O fomento, a ajuda, o incentivo, o auxílio, por exemplo, aos hipossuficientes, né, aos necessitados. E aqui, ó, o poder de polícia administrativa. O Estado mitigando direitos individuais em prol do interesse público. Legal, gente? Então, a administração pública, no seu aspecto objetivo, são aí as suas atividades típicas. Serviço público, intervenção administrativa na economia, o fomento e o poder de polícia administrativa. Viram? É incorreto afirmar que toda atividade que é de interesse público será classificada como serviço público. Na verdade, o serviço público é apenas uma das 4 atividades típicas da administração e todas são de interesse público. Por exemplo, auxílio emergencial pandemia, fomento, é de interesse público? É, só que tecnicamente não é um serviço público. Legal. Quando o Estado, por exemplo, diminui a alíquota de impostos em relação a itens essenciais da cesta básica, isso é de interesse público? É intervenção administrativa, não é um serviço público. Legal. Por exemplo, ó, quando o município ele determina que você, ao construir, respeite no máximo 3 pavimentos. Isso é poder de polícia administrativa, tecnicamente não é um serviço público. Então cuidado, hein? Serviço público é apenas uma das atividades típicas da administração pública, só que nem tudo que é de interesse público é classificado como serviço público. Legal. E não se esqueçam, gente, a administração pública é uma atividade típica do Poder Executivo. Consequentemente, quem prestará um serviço público como atividade fim? O Poder Executivo. Legal. Só que não se esqueçam que os demais poderes também administram atipicamente e quando o fizerem também prestarão serviços públicos. Legal? Pergunta, professor, só para relembrar, o que é administração pública num aspecto subjetivo, a sua estrutura? Gente, subjetivamente falando, né, o que é administração pública? É a sua estrutura, que é formada por agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Agente público, todo aquele que exerce uma função pública. Por exemplo, você que ocupará em pouquíssimo tempo um cargo público. Legal. Órgão público, centros de competência que a lei cria para especializar lá o serviço público. Por exemplo, Ministério da Saúde é um órgão público do Poder Executivo da União e integra o conceito subjetivo de administração pública. Calma lá então. Conceito subjetivo é estrutura. Agente público, órgão e entidade pública é. Entidade pública são pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa e habitam lá a administração pública indireta. Autarquias, por exemplo, o INCRA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios,
e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Muito bem. Mas o que nos interessa hoje aqui, ó, é o conceito objetivo, notadamente aqui o serviço público. Muito bem. Vamos lá, gente. Coloque assim o ponto de número 2. Ponto de número 2. Conceito de serviço público. Gente, tem a doutrina pátria, a doutrina nacional, com base aqui no artigo 175 da Constituição Federal, que vale a pena uma espiadela, entende que serviço público no Brasil é todo aquele que a lei define como público. A definição de serviço público no Brasil, ela é legal. Quer dizer o quê, gente? Não importa se o prestador é o Estado ou se é minha tia, né, um particular, não importa. O que é o serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público. Galera, o Brasil adota o critério material para definir o que é um serviço público. Critério material, objetivo funcional. O que é um serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público. Não importa quem seja o prestador. Por exemplo, segurança pública, serviço público prestado pelo Estado. Agora, por exemplo, transporte coletivo, serviço público que pode ser delegado a particulares, a empresas privadas concessionárias. Alguns países, por exemplo, Espanha, adotam um critério formal, mesma coisa que subjetivo, o orgânico, para conceituar um serviço público. Para os espanhóis, só será um serviço público aquele que é prestado pelo Estado. Uma vez que você delega ao particular, ele perde a qualidade de serviço público. O Brasil não adota o critério material, objetivo, mesma coisa que funcional. Serviço público é todo aquele que a lei fala que é público, não importa quem seja lá o prestador, o Estado ou um particular. Eu concordo com você. Não é todo serviço público que é possível que se delegue lá a prestação a particulares, ok, gente? Mas alguns deles é possível sim. Vamos lá então, ó. Vamos tratar agora do quê? Da classificação dos serviços públicos. Vamos lá, gente, ó. Classificação dos serviços públicos. Existem vários critérios que são utilizados para classificar um serviço público, legal? Num primeiro momento, vamos aqui adotar um critério, ó. Até complementar aqui, gente, ó. Quanto à delegabilidade. Quanto à delegabilidade. Como que o serviço público será conceituado, gente? Ó, serviços públicos propriamente ditos ou indelegáveis, ou serviços de utilidade pública, mesma coisa que delegáveis. Vamos colocar aqui entre parênteses, ó, serviços públicos de utilidade pública ou serviços públicos delegáveis. Legal. Já entende? O que é um serviço público indelegável ou propriamente dito? Gente, são aqueles que são prestados pelo Estado. Somente o Estado irá prestá-los. Não admite-se a delegação a particulares. Exemplo disso é segurança pública, exemplo disso é defesa nacional, exemplo disso a instituição de tributos, serviços públicos indelegáveis propriamente ditos. Somente o Estado presta. Não admite-se a delegação a particulares. Muito bem. Agora aqui, gente, ó. Serviços públicos delegáveis ou de utilidade pública, pelo próprio nome sugestivo, quem pode prestá-los? O Estado, ou admite-se também, gente, a delegação a particulares. Quem pode prestá-los? O Estado ou admite-se a delegação a particulares. Gente, cuidado porque no serviço público delegável, por exemplo, a telefonia, o transporte coletivo, o Estado presta ou delega a execução ao particular. O proprietário, o titular, o dono do serviço é sempre o Estado. Quando é possível, ele delega a execução ao particular. A pegadinha de prova. No serviço público delegável, o ente central, por exemplo, o município, pode delegar a titularidade do serviço a uma empresa privada. Errado. A titularidade, fofo, é sempre do ente central, é sempre lá do Estado, do município ou da União. Ele delega no máximo que é a execução do serviço. E notem que interessante, ó, serviços públicos delegáveis, nós temos aqui uma subdivisão, gente, ó, subdivisão, serviços públicos delegáveis, exclusivos do Estado, serviços públicos delegáveis.
exclusivos do Estado e serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado. Serviços públicos delegáveis e exclusivos do Estado e serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado. Legal. Vamos lá, gente, ó. Qual que é a semelhança entre um serviço público exclusivo do Estado e um serviço público não exclusivo do Estado? Gente, tem a semelhança é que ambos são o quê? Delegáveis, Ou o Estado presta, ou ele delega a execução a particulares. Ou o Estado vai prestá-los, ou ele delegará a execução a particulares. Legal, gente? Qual que é a diferença? Ó, no serviço público delegável exclusivo do Estado, para o particular prestá-los, ele precisa de uma liberação estatal. Ó, com liberação estatal. O particular precisa de uma outorga, de uma liberação estatal. Ele não pode sair do nada aí prestando. Então, por exemplo, o transporte coletivo. Transporte coletivo é um exemplo aí, serviço público delegável exclusivo do Estado. Particular pode prestar, só que para tanto, qual que é a regra? Ele vai participar de uma licitação, vai vencê-la e celebrará com o município, por exemplo, em regra, um contrato de concessão ou permissão e explorará aquela atividade por um certo tempo, prestando serviço público em nome próprio por sua conta e risco. Legal? E serviço público aqui, gente, ó, delegável, não exclusivo do Estado, para o particular prestar, ele não precisa de liberação estatal. Vou colocar aqui, ó, sem outorga. Outorga ou liberação, tanto faz, tá? Outorga ou liberação estatal. Lógico, não é a festa do caqui também, né? A gente vai ter uma fiscalização estatal, o Estado ele fiscaliza e tal, só que nesse caso aqui é desnecessária uma liberação estatal, por mais que exista uma fiscalização. Professor, me dê exemplo de um serviço público delegável não exclusivo do Estado. Gente, tem, por exemplo, a complementação da saúde e a complementação da educação. Cuidado, manutenção básica da saúde e da educação, serviços públicos indelegáveis. Isso é dever do Estado, manutenção básica, não admite-se a delegação a particulares. Agora, a complementação é delegável, não exclusivo do Estado. Como assim? Então você é um empresário do ramo da educação, do ramo da saúde, você pretende instalar no município uma clínica privada ou um colégio particular. Você não precisa de obter uma outorga mediante licitação, não precisa. Basta que você cumpra as regras atinentes ao setor para que você instale ali um colégio privado ou uma clínica privada complementando a saúde e a educação. Mas calma lá, eu só inauguro a minha clínica, o meu colégio privado, se eu obtenho lá um alvará que o Estado ele expede. Cuidado, esse alvará, que é uma condição realmente para que você exerça atividade econômica lá, enfim, atividade empresária, complementando o serviço público, não tem nada a ver com a delegação de serviço público, decorre do poder de polícia administrativa. Ou seja, eu, Estado, quero saber se o seu colégio privado, se a sua clínica privada tem acesso para cadeirante, tem extintores de incêndio, e se você cumpre essas regras de polícia administrativa, eu expeço um alvará de licença para que você exerça uma atividade econômica. Não é delegação de serviço público. Decorre do poder de polícia administrativa. Não confundam alhos com bugalhos. Legal. Agora venham comigo aqui, gente. Ó. Quando se fala em serviço público exclusivo do Estado, eu obrigatoriamente tenho que mencionar aqui a Constituição Federal, alguns dispositivos da Constituição Cidadã, alguns dispositivos da Carta Magna. Vamos lá, gente. Ó. Artigo 21 da Constituição Federal, incisos 11 e 12 principalmente. Artigo 25 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Artigo 30 da Constituição Federal, inciso 5º, e o artigo 32 também da Constituição Federal. Legal. Vamos lá, gente. Ó. Artigo 21, inciso 11 e 12 da Constituição Federal. Nós temos aí nesse dispositivo um rol de serviços públicos exclusivos da União. Calma lá, serviço público exclusivo da União? Gente, Ou seja, são serviços públicos em que a União presta ou cabe a ela, se for o caso,
delegar a execução a particulares. E vocês notarão que são todos serviços que têm que ter um padrão nacional. Telecomunicações, serviço postal, aproveitamento energético dos cursos d'água e por aí vai, tá? E só um toque, o artigo 21, ele traz um rol taxativo de serviço público exclusivo da União. Só será um serviço público exclusivo da União, onde ela libera a prestação, aqueles que constarem onde? No artigo 21, principalmente, incisos 11 e 12, é um rol taxativo, só que está ali, em latim, numerus clausus. Legal. Artigo 25, parágrafo 2º, temos o quê? Aqui, ó, serviço público exclusivo do Estado. Serviço público exclusivo do Estado. O Estado, você presta diretamente ou delega lá o gás canalizado. Só isso? Só o gás canalizado? Cabe ao Estado? Já tem aqui um rol exemplificativo. O Estado, você vai prestar ou delegar a terceiros serviço que é de interesse regional. Por exemplo, o gás canalizado. É um rol exemplificativo. Em latim, numerus apertus. Com P. Numerus apertus. Legal. Vamos lá, gente. Ó. E o artigo 30, inciso 5º. Artigo 30, inciso 5º aqui, gente, ó, ele vai mencionar aqui dos serviços públicos exclusivos do município. O que é um serviço público exclusivo do município? É aquele que ora o município presta e ora ele delega a execução, lá aos particulares. O município, você vai prestar o serviço público de interesse local. Por exemplo, o transporte coletivo que tem caráter essencial. E aí? Rol taxativo, como é o da União, ou rol exemplificativo, como é o do Estado? Muito bem, rol exemplificativo. O município, você presta ou delega o que é de interesse local, por exemplo, o transporte coletivo, que é de interesse, aliás, que é de caráter essencial, tá? Então, rol da União, taxativo. Números clausus. Rol dos estados e municípios, rols exemplificativos, números apertos. Muito bem. Vamos lá, gente. Ó, venham comigo então. O artigo 32, ele vai tratar do quê? Dos serviços públicos de competência do Distrito Federal. Você sabe que o DF, ele é um ente anômalo. Você sabe que ele é um município com status de Estado-membro. Você sabe que ele acumula competências estaduais e municipais. Tudo bem, gente? Então, nesse contexto aí, os mesmos serviços públicos de competência dos estados e municípios também cabem ao DF. Legal? Aí, só mais um comentário bacana, gente. Os estados, além de terem um rol de competências de serviços públicos exclusivos, um rol exemplificativo, a competência deles também para prestar um serviço público é residual. Ou seja, se aquele serviço público, se a prestação ou delegação não couber à União e não couber ao município, sobra para o Estado. Estado, rol de competência exemplificativo e também residual. Esse serviço público aqui, a prestação ou delegação não cabe à União e não cabe ao município, cabe aos estados. Cuidado com isso. Legal, adorei, maravilha, sensacional, muito lindo. Vamos lá, gente, vamos prosseguir. Vamos aqui tratar do que agora? Tem mais uma classificação que eu acho que vale a pena comentar. Ó, então, um conceito de administração pública, ó. Então, um conceito de administração pública, 2. Conceito aqui de serviço público. Vamos colocar assim, ó, só para uma numeração lógica. 3. Classificação. Daí aqui, gente, ó, 3.1, que é o primeiro critério. 3, tem que ficar bonitinho, professor. 3.1. Quanto ao critério aqui, ó, delegabilidade, legal. E 3.2, vamos colocar aqui, gente, ó, mais um critério que eu vou escrever, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, nós temos o quê? Serviços públicos administrativos, serviços públicos sociais e serviços públicos econômicos. Alguns também chamam de industriais ou comerciais, tá? Econômicos, industriais ou comerciais. Vamos lá, pelo puro bom senso.
Em qual destas categorias a administração pública prestará o serviço público para ela mesma? Muito bem, serviço público administrativo. Gente, no serviço público administrativo, o que a administração faz? Ela vai prestar o serviço público para ela mesma. Ela atenderá às suas necessidades. Ela atenderá, gente, às suas necessidades internas. Galera. Por exemplo, aí, ó, Diário Oficial. Por exemplo, SERPRO, que é uma empresa pública federal. Serviço de Processamento de Dados da Administração Federal. É uma empresa pública federal que vai prestar serviço de TI para a própria administração pública. Exemplo aí de serviço público administrativo. Serviço público social é aquele que é ligado, gente, a um direito social. O que é o serviço público social? É aquele que é ligado a um direito social. O que é um serviço público social? Que é o caso aqui. É aquele que é ligado a um direito social. O que é um direito social? É um direito fundamental de segunda dimensão. Vamos relembrar? O que é o direito fundamental de primeira dimensão? Estado, não faça, não se intrometa. Por exemplo, propriedade privada, por exemplo, a minha liberdade de manifestação do pensamento, o meu direito ambulatório de ir, vir ou ficar, são exemplos clássicos de direitos fundamentais de primeira dimensão. Estado, não faça. Direito fundamental de segunda dimensão, Estado faça, aconteça, garanta saúde, educação, moradia, alimentação. O artigo 6º da Constituição, ele traz um rol exemplificativo dos principais direitos sociais: educação, saúde, lazer, moradia, alimentação, dentre outros. Qualquer serviço público ligado ao direito social é um serviço público social. Legal? Direitos fundamentais de terceira dimensão são aqueles direitos transindividuais que ultrapassam interesses do indivíduo, interesses egoísticos. Por exemplo, o meio ambiente é um exemplo aí de um direito transindividual, direito fundamental de terceira dimensão. Para a maioria, nós temos também lá direitos fundamentais de quarta dimensão. E para a maioria, referem-se ao direito que a população tem de ter acesso aos avanços tecnológicos. Muito bem. Vamos lá, gente. Ó. O que é um serviço público econômico? Gente, cuidado, hein? O artigo 173 da Constituição Federal, e vale a pena uma espiadela, o que ele estabelece? Que salvo, exceto as hipóteses previstas na Constituição, em que situações que o Estado pode exercer uma atividade econômica, comercial ou industrial. Em duas situações: por imperativo da segurança nacional ou para atender um relevante interesse coletivo que a lei definirá. Calma lá então. Salvo outras hipóteses previstas na Constituição, em que situações que o Estado pode exercer uma atividade econômica e sempre buscando o interesse público. Por imperativo da segurança nacional e para atender o relevante interesse coletivo definido em lei. Exemplo, Imbel, Indústria Brasileira de Materiais Bélicos. É uma empresa pública federal, é uma atividade que é industrial, fabricação de armamentos, equipamentos militares. É uma atividade que é industrial, só que ela é exercida por uma empresa pública federal por imperativo da segurança nacional na visão do Estado. Outro exemplo, gente, Correios, distribuição de cartas. É uma atividade que é comercial, só que é interesse coletivo, que é uma empresa pública, ela monopolize isso e se comprometa a entregar cartinhas em qualquer rincão do Brasil, tá? Cuidado, o Estado, ele só exerce uma atividade econômica porque há interesse público e não para ganhar dinheiro. O lucro é incidental quando lucra. O que dá dinheiro no Brasil? Vamos abrir aqui uma franquia da Cacau Show estatal. Não, gente, não. O lucro é incidental, não é a finalidade, ok? Muito bem. E sempre que o Estado exercer uma atividade econômica, industrial ou comercial, os administrativistas chamam de serviço público econômico, industrial ou comercial. Tudo bem, gente? Beleza? É isso aí então, tá? Eu paro por aqui. Um beijo no coração, até a próxima aula. Valeu!